Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar na história da saúde no Brasil. É um caminho longo, né, cheio de idas e vindas, que nos leva desde as primeiras ações lá atrás até chegar no Sistema Único de Saúde, o SUS, que a gente conhece hoje. Exatamente. E essa viagem é importante. O nosso objetivo aqui é tentar entender como essa organização da saúde foi mudando, sabe? Quais foram os momentos-chave e como as ideias sobre saúde, sobre acesso foram evoluindo. Vamos tentar descomplicar um pouco essa história, porque a ideia de saúde como um direito para todo mundo, na verdade, é uma conquista recente, né? Fruto de muita coisa. Social, econômica, política. Com certeza. Olhar para esse passado é fundamental para a gente entender não só as conquistas que o SUS representa, mas também os desafios enormes que ele enfrenta hoje. É fascinante perceber como a organização da saúde em cada época, reflete as mudanças da própria sociedade brasileira, né? Total. Então vamos começar lá atrás, comecinho do século XX, República Velha. O Brasil vivia da exportação de café, principalmente. Como era a saúde nessa época? Olha, a saúde era vista muito pela ótica econômica. Tinha muita epidemia, né? Varíola, febre amarela, peste bubônica. Isso não só matava muita gente, mas atrapalhava o comércio nos portos, a imagem do Brasil lá fora e a mão de obra também, que dependia muito de imigrante europeu. A saúde da pessoa, o bem-estar individual, não era bem a prioridade central, entende? Entendi. Quer dizer que as primeiras ações do governo eram mais para apagar incêndio e garantir que a economia não parasse. Tipo isso. Exatamente. É o que ficou conhecido como sanitarismo campanhista. Eram campanhas de saúde pública muito focadas, sabe? Em doenças específicas, ações bem verticais, muitas vezes impostas de forma autoritária para controlar surto, limpar a área de porto, essas coisas. Um nome importante dessa época foi o Oswaldo Cruz, né? O sanitarista que liderou essas ações no Rio. Ah, sim. E isso não era sempre bem aceito pela população, né? Teve aquele episódio famoso da revolta da vacina, lá em 1904. Pois é, foi um momento de tensão enorme. A vacina contra a varíola virou obrigatória, mas o jeito que foi feito, sabe, a gente entrando na casa das pessoas à força, isso gerou uma revolta popular gigantesca. Mostra bem esse choque, né? Entre a ação do Estado, mesmo com o objetivo sanitário, e a percepção das pessoas, os direitos individuais. E, claro, a falta total de diálogo. A saúde ainda estava muito, muito longe de ser vista como um direito. E enquanto rolavam essas ações de controle, começou a ter alguma pressão por assistência médica dos trabalhadores, talvez? Sim, começou a surgir sim. As greves operárias no início do século XX, que tiveram influência também de imigrantes com experiência de luta lá na Europa, elas começaram a colocar na pauta melhores condições de trabalho e também alguma segurança social. E aí entrava a questão da assistência em caso de doença, acidente. E qual foi a primeira resposta mais organizada para essa pressão? Eu ouvi falar das CAPs. Isso mesmo. Em 1923, veio a Lei Eloy Chaves. Ela criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões, as CAPs. Elas são tipo o embrião da nossa previdência social. Mas atenção, né? Eram organizadas por empresa. Começou com os ferroviários. E o financiamento era só dos empregados e dos patrões. O Estado não botava dinheiro no começo, não. Ah, então era bem restrito mesmo, só para algumas categorias de trabalhadores com carteira assinada e ainda ligada à empresa específica. Exatamente. Foi um primeiro passo, importante, claro. O primeiro sistema a oferecer alguns benefícios, incluindo ali uma assistência médica e aposentadoria. Mas era muito limitado, só para quem tinha a carteira assinada em certas grandes empresas. A maioria esmagadora da população continuava descoberta, né? Ok. Aí o tempo passa, vem a Era Vargas, a partir de 1930. O que muda nesse cenário? Ah, muda bastante coisa. Getúlio Vargas centraliza o poder, né? E a estrutura da Previdência vai junto. As CAPs, que eram por empresa, acabam sendo substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPs. Agora, a organização era diferente, por categoria profissional. Marítimos, comerciários, industriários, bancários, cada um tinha o seu IAP.
E o Estado, aí sim, entra mais forte na gestão e também no financiamento desses institutos. E a saúde, como ficava? Continuava sendo um benefício ligado a esses institutos? Sim, a assistência médica continuava sendo um benefício para quem era afiliado aos IAPs e para os seus dependentes. Ao mesmo tempo, o governo mantinha ações de saúde pública mais gerais, focadas em prevenção, controle de doenças. Primeiro no Ministério junto com a Educação, criado lá em 1930, e depois, a partir de 1953, no Ministério da Saúde separado. Mas esse ministério ainda tinha uma atuação meio limitada e bem separada da assistência médica que os IAPs ofereciam, sabe? Entendi. Então se consolidou um modelo duplo. É isso. Uma saúde para quem contribuía, ligada à Previdência, e outra, a pública, mais fragmentada, para quem não contribuía. Exatamente. Uma saúde previdenciária para quem tinha carteira assinada e contribuía para os IAPs, e uma saúde pública focada em campanhas, prevenção, mais para o resto da população. A ideia de saúde como direito universal, bom, isso ainda não existia. E aquele modelo sanitarista campanhista continuava forte. Um exemplo disso é a criação do SESP, em 1942, Serviço Especial de Saúde Pública. Foi um convênio com os Estados Unidos para sanear áreas de interesse econômico durante a Segunda Guerra, tipo a Amazônia para extrair borracha ou o Vale do Rio Doce, por causa do minério. Ou seja, a lógica econômica ainda pesava muito, né? Esse modelo parece que foi crescendo, mas também criando seus próprios problemas, né? Como foi a evolução disso nas décadas seguintes? Já durante o regime militar, ali a partir de 64? Pois é, foi um período de grandes mudanças. Primeiro, em 1966, todos aqueles IAPs diferentes de cada categoria foram unificados num órgão só, o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Depois, na década de 70, a cobertura da Previdência se expandiu bastante. Incluiu trabalhadores rurais em 71, empregados domésticos em 72 e autônomos em 73. Nossa, isso deve ter aumentado muito a quantidade de gente com direito a atendimento médico pelo INPS, certo? Ele tinha hospital, médico para todo mundo? Não tinha não, longe disso. E a solução que encontraram foi começar a comprar serviços da rede privada, em larga escala. Principalmente hospitais. Isso foi uma virada importante, viu? O sistema público passou a financiar, e muito, o setor privado de saúde. E o foco do sistema foi mudando cada vez mais por tratamento no hospital, que é mais caro, né? Deixando a prevenção meio de lado. E tentaram organizar essa estrutura que foi crescendo? Sim, tentaram. Em 1977, criaram o SIMPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, uma tentativa de arrumar a casa. Dentro do SIMPAS, o INPS ficou mais focado nas aposentadorias e pensões e criaram um órgão novo, o IENAMPS. Ah, o IANAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social? Esse mesmo. Ele ficou responsável só pela assistência médica. Mas, e aqui está o ponto crucial, só para quem contribuía para a Previdência. Quem não contribuía continuava dependendo das ações limitadas do Ministério da Saúde ou então de caridade, de filantropia. Esse modelo do IANAMPS parece que entrou em crise bem rápido, né? Quais eram os principais problemas dele? Eram muitos. Primeiro, ele era super excludente. Deixava milhões de brasileiros de fora. Segundo, era caro, porque o foco era no hospital, na doença já instalada e não na prevenção. Terceiro, era ineficiente. Gerava um monte de fila, dificuldade de acesso, mesmo para quem contribuía. Quarto, era um sistema muito aberto a fraudes e corrupção. Tinha muita denúncia de desvio de dinheiro da Previdência para outras coisas, tipo financiar a Transamazônica, por exemplo. E, por fim, era um modelo muito focado na doença, no médico, no hospital. O tal do modelo biomédico. Ele não olhava para as condições de vida, de trabalho das pessoas como coisas que afetam a saúde, sabe? Nossa, um cenário bem complicado mesmo. Mas foi justamente nesse contexto de crise e também de luta pela redemocratização do país que começou a surgir um movimento forte por mudanças, certo? A chamada reforma sanitária. Exatamente. A partir do fim dos anos 70, mas ganhando muita força nos anos 80, surgiu um movimento muito amplo. Tinha intelectual, profissional de saúde, estudante, sindicato, movimento de bairro. Todo mundo começou a dizer, chega desse modelo. Saúde não é mercadoria, não é favor.
É direito. Esse movimento, a reforma sanitária, defendia uma mudança radical. E o grande momento desse movimento, pelo que eu li, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Por que ela foi tão importante assim? A 8ª conferência foi um divisor de águas. Foi histórico. Pela primeira vez, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, participaram para valer da discussão sobre os rumos da saúde no país. E as propostas que saíram dali, bom, elas foram a base do que viria a ser o SUS. A ideia da saúde como direito de todos e dever do Estado. A criação de um sistema único, público, universal, integral e descentralizado. Um conceito de saúde mais amplo, que inclui qualidade de vida. E também o financiamento público e o controle social, quer dizer, a participação da sociedade nas decisões. Foi ali que se consolidou uma nova visão de saúde, baseada na cidadania. Então quer dizer que a ideia do SUS, o conceito dele nasceu ali, nessas discussões, nessa mobilização da sociedade. Sim, as bases conceituais, políticas foram lançadas ali. Como um passo intermediário, ainda em 87, o governo criou o SUDS, o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Já era uma tentativa de começar a transferir responsabilidades para estados e municípios, meio que preparando o terreno, sabe? Mas a grande conquista mesmo veio com a Constituição de 1988. A Constituição Cidadã. Ela trouxe mudanças enormes para a saúde, não foi? Fundamentais. O famoso artigo 196 da Constituição. Ele diz com todas as letras: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso mudou tudo. A Constituição estabeleceu as bases legais para criar o Sistema Único de Saúde, o SUS, incorporando aqueles princípios defendidos lá na 8ª Conferência. E como esses princípios foram, digamos, colocados no papel? Organizados. Vieram leis depois para detalhar o SUS? Sim, em 1990 vieram as duas leis mais importantes do SUS. A Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela detalha como o SUS deve funcionar, os objetivos, os princípios, a organização. E a Lei 8.142, que trata especificamente de duas coisas: da participação da comunidade na gestão do SUS, através dos conselhos e conferências de saúde, e do repasse de dinheiro entre União, estados e municípios. Você falou nos princípios do SUS, que vieram lá da 8ª Conferência e foram para a lei. Poderia explicar um pouquinho melhor quais são eles? Para a gente entender bem? Claro, vamos lá. São 3 princípios que a gente chama de doutrinários ou ideológicos. O primeiro é a universalidade. Significa o quê? Que o SUS é para todas as pessoas, sem exceção. Brasileiro, estrangeiro que está aqui, não importa se contribui para a Previdência ou não, acabou aquela divisão. Saúde virou direito de cidadania, para todo mundo. Certo. Universalidade. Qual é o próximo? O segundo é a integralidade. Essa palavra quer dizer que o SUS deve oferecer um cuidado completo, que vai desde a prevenção, pensar em vacina, orientação sobre alimentação saudável, atividade física, passando pelo tratamento das doenças até a reabilitação da pessoa. E também significa olhar para o indivíduo como um todo, sabe? Considerando o lugar onde ele vive, o trabalho, a família. Não é só tratar a doença isolada, é cuidar da pessoa de forma integral. Entendi. Prevenção, tratamento, reabilitação, olhando para a pessoa toda. E o terceiro? O terceiro é a equidade. Esse princípio é muito importante. Ele reconhece que as pessoas não são iguais, que as regiões do país são diferentes e que as necessidades de saúde também são diferentes. Então, para a gente alcançar a igualdade no direito à saúde, a gente precisa tratar desigualmente os desiguais. Parece complicado, mas é simples. Significa dar mais atenção e investir mais onde a carência é maior. Por exemplo, na vacinação da Covid, priorizar grupos de risco ou direcionar mais recursos para regiões com piores índices de saúde. É dar mais a quem mais precisa. Universalidade, integralidade e equidade. Realmente são conceitos muito fortes, né? E como o SUS se organiza na prática para tentar garantir isso? Bom, além desses princípios doutrinários, a Constituição e a Lei 8080 definiram também as diretrizes organizacionais, como o SUS deve funcionar no dia a dia. As principais são a descentralização,
Ou seja, o poder e as responsabilidades são divididos entre a União, os estados e os municípios. A ideia é aproximar a gestão da saúde da realidade local. O atendimento integral, que reforça aquele princípio da integralidade e diz que a prioridade deve ser para as ações preventivas. E a participação da comunidade, que é o famoso controle social. Ah, sim, você mencionou o controle social. Como ele funciona na prática? Quem participa? Funciona principalmente através dos conselhos de saúde. Tem conselho municipal, estadual e nacional. São órgãos permanentes e, o mais importante, eles têm poder de decisão sobre as políticas de saúde. E a composição deles é paritária. O que significa isso? Metade dos membros representam os usuários do SUS, as pessoas que usam o sistema. A outra metade é dividida entre trabalhadores da saúde, gestores, governo e prestadores de serviços, hospitais, clínicas. É um espaço de negociação e decisão conjunta. Além dos conselhos, tem as conferências de saúde, que acontecem a cada 4 anos. Elas servem para avaliar a situação da saúde e propor novas diretrizes para o SUS. É a sociedade civil fiscalizando e ajudando a construir o sistema. Bem interessante essa parte da participação. E na prática, no atendimento mesmo, como os serviços se organizam? Onde a pessoa vai quando precisa? O SUS é organizado como uma rede, que é regionalizada e hierarquizada. A ideia é que o atendimento comece o mais perto possível de casa, na atenção primária à saúde, ou atenção básica. São os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família. Essa é a porta de entrada preferencial do sistema. Ali, na atenção primária, a equipe de saúde deve resolver a maioria dos problemas. E se precisar de um especialista, de um exame mais complexo ou de um hospital, eles encaminham a pessoa para os outros níveis da rede, que são a média e a alta complexidade. E o ideal é que a atenção primária continue coordenando o cuidado dessa pessoa, mesmo quando ela vai para o especialista. Entendi. Começa no posto e, se precisar, vai para outros lugares da rede. E quem paga por tudo isso? De onde vem o dinheiro? O financiamento é público. Vem dos impostos que toda a sociedade paga. A União, os estados e os municípios têm a obrigação de destinar uma parte do dinheiro que arrecadaram para a saúde. Existem leis específicas para isso, como a Emenda Constitucional 29, que depois foi regulamentada pela Lei Complementar 141. Elas estabelecem percentuais mínimos de investimento para estados e municípios, e também definem regras para a União. A ideia é garantir um financiamento estável para o SUS. E o setor privado? Aqueles hospitais e clínicas particulares, eles participam do SUS? Podem participar, sim, mas de forma complementar. O que isso quer dizer? Que o SUS só deve contratar serviços privados quando a rede pública não for suficiente para atender todo mundo. E a lei dá preferência para contratar entidades filantrópicas, aquelas sem fins lucrativos. A Constituição proíbe usar dinheiro público para ajudar diretamente hospitais privados que visam o lucro, sabe? E para essa rede toda funcionar bem, existem mecanismos de gestão importantes, né? É preciso ter planejamento, tem o plano de saúde, a programação anual, precisa ter pactuação, ou seja, acordos entre os gestores da União, dos estados e dos municípios para definir quem faz o quê. Isso acontece nas comissões intergestores. E precisa ter monitoramento constante, com relatórios que devem ser apresentados publicamente, inclusive em audiências. Tudo isso para tentar garantir que aqueles princípios bonitos do SUS cheguem lá na ponta, no atendimento à população. Ufa! Nossa, que jornada, hein? Realmente, saímos lá daquelas ações pontuais, focadas na economia, passamos pelos sistemas ligados só ao emprego formal, como as CAPs, os IAPs, enfrentamos a crise daquele modelo excludente do INAMPS, vimos a força da mobilização social com a reforma sanitária, a 8ª Conferência, até chegarmos à grande conquista do SUS na Constituição de 88, com esses princípios tão importantes, né? Universalidade, integralidade e equidade. Foi uma construção e tanto. Exato. E essa recapitulação é fundamental. O SUS não foi um presente, não caiu do céu. Foi uma construção social, política, muito árdua. Um marco da nossa redemocratização. E entender essa história toda ajuda a gente a valorizar essa conquista, mas também a compreender por que ele ainda enfrenta tantos desafios hoje em dia.
Que desafios seriam esses? Olhando para trás, para essa história toda. Olha, muitos dos desafios atuais têm raízes lá atrás. O subfinanciamento crônico, por exemplo, a briga por dinheiro para a saúde sempre foi tensa, né? As dificuldades de gestão, a necessidade de melhorar a colaboração entre União, estados e municípios, isso também é um desafio antigo. As desigualdades regionais no acesso, na qualidade dos serviços, isso mostra como é difícil colocar em prática de verdade o princípio da equidade em um país tão grande e desigual como o Brasil. E aquela tensão entre o público e o privado, que a gente viu ao longo de toda a história, ela continua aí firme e forte, com uma pressão constante por modelos que podem, no fim das contas, enfraquecer o caráter universal do SUS. Então, conhecer essa evolução toda não é só, digamos, curiosidade histórica. É quase uma ferramenta para a cidadania, né? Sem dúvida nenhuma. É fundamental para entender o sistema de saúde que a gente tem, para defender os princípios dele e para cobrar as melhorias que são necessárias. Seja para quem trabalha na área da saúde, para quem estuda políticas públicas, ou simplesmente para quem usa ou pode um dia vir a usar o SUS, ou seja, para todo mundo, né? Perfeito. E para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? Considerando toda essa trajetória, essa luta histórica para transformar a saúde de um benefício para poucos em um direito para todos, e considerando essas tensões que ainda existem entre o ideal universal e os interesses econômicos, como é que a gente pode, enquanto sociedade, garantir que a universalidade e a equidade do SUS não fiquem só no papel? Como fazer para que sejam uma realidade cada vez mais sólida para toda a população brasileira no futuro? Fica aí a reflexão, uma pergunta importante para a gente levar. Muito obrigada pela companhia nesta análise e até a próxima!